Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Não é ruim. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero falar com você porque constantemente me escrevem. Aqui no Metabolismo TV, você pode escrever no Metabolismo TV. Sempre respondemos, perguntando se o sal, o sódio, ruim. Se eu devo evitar o sal, que o médico me diz para evitar o sal, vou um momentinho para o quadro para explicar isso. Vejam. Eu acho interessante que muita da informação que meus amigos, médicos e outros pregam é informação que não é baseada na ciência. É uma informação que, de certa forma, o propagandista médico, aquele que vende o medicamento, aquele que quer que o paciente continue tendo sintomas. Porque, senhores, se o médico ou a medicina curassem o paciente, não haveria sintomas. Se não há sintomas, então não são necessários os medicamentos. E se não são necessários os medicamentos, o império está caindo. Então cheguei à conclusão de que não há muito interesse em curar o paciente. Porque muito do que recomendam, não. Baseado em ciência e não é a verdade. Porque, inclusive, ele recomenda, mas não tem resultados. Para saber se algo é verdade ou mentira, veja se funciona. É saber se funciona. Se algo funciona, isso é verdade. Se não funciona, não me importa qual é a autoridade. Quantos diplomas essa pessoa que disse isso tem? É uma mentira, porque as verdades se conhecem pelos resultados. É como o fruto se conhece pela árvore. Ou seja, se algo tem resultado, deve ser verdade. Se não tiver resultado, o resultado não importa quão alta seja a autoridade que diga isso, é uma mentira. Por quê? As verdades sempre têm bons resultados e as mentiras sempre têm maus resultados. Vejam, nos venderam a ideia de que o sal é prejudicial, que o sal é muito prejudicial. A realidade é que não é assim. Na verdade, não se pode ter energia no corpo se não houver sal. O sódio é vital? Vejam, as células do corpo são assim, e dentro das células há uma parte que se chama mitocôndria, que é onde a energia é criada. Toda a energia do corpo é criada aqui na mitocôndria. Quando isso está funcionando bem, aqui se produz uma substância chamada ATP, que em inglês seria adenosine trifosfate ou trifosfato de adenosina em espanhol. E essa é a energia do corpo. Quanto mais ATP as células do seu corpo produzirem, mais energia você terá. Quanto mais fácil você emagrecer, menos você se cansa, melhor está seu estado emocional e tudo funciona bem. Quanto menos ATP seu corpo tiver, mais cansado, mais fraco, mais você arrasta o corpo, mais pesa até a alma. Então, o tema do metabolismo é o tema de como melhorar a função do que acontece dentro das células. Para que se produza mais ATP, porque se há mais ATP, a abundância de energia, você não se cansa, você emagrece com facilidade, você dorme bem, o sistema nervoso funciona perfeitamente, porque quando há energia suficiente, o sistema nervoso funciona bem. Do sistema hormonal e todos os outros problemas que possam surgir estão resolvidos quando se estabiliza a produção de energia. Então, as células nervosas, para poder gerar energia e produzir ATP, precisam várias coisas. Uma delas é oxigênio, que obviamente vem através do sangue. Quando se respira sem oxigênio, não há vida. Agora, quando você olha para uma célula e vê o design da célula e você busca na literatura científica, na literatura médica, na biologia, na fisiologia, que é o estudo de como as partes do corpo funcionam, você vai perceber que dentro da célula o que há é muito potássio. O mineral potássio, que é o símbolo K, que é o que está dentro da célula. O potássio é projetado para estar dentro da célula e fora da célula. O que há é muito sódio, sal. Esse é o design divino. Na verdade, o sal, se faltar sal, a pessoa vai se sentir fraca e sem energia. Se faltar, o potássio vai se sentir fraco e sem energia. Por quê? Porque esses dois são opostos, mas juntos eles produzem energia. Por exemplo, veja, se eles são opostos, o sal, o sódio retém líquido, o potássio o elimina. É um diurético, né? O sal aumenta a pressão, o potássio também aumenta a pressão, então ele a diminui. Então esses dois são opostos, mas ambos são igualmente necessários. Da mesma forma que a corrente flui positiva ou negativamente,
e você não pode ter corrente se tiver apenas negativo, nem corrente se tiver apenas positivo. Então, o que acontece? Dentro do corpo, o que cria a energia é a interação da polaridade eletrônica, elétrica, entre sódio e o potássio, o sal e o potássio. Se seu corpo está com baixo nível de sódio, de sal, você vai começar a ter sinais de baixo nível de sal. Quais são os sinais de baixo nível de sal? Veja, aqui para você ver, por exemplo, o corpo te pede alimentos salgados. Quando seu corpo te pede alimentos salgados, ele está pedindo sal porque o corpo precisa de sal. Ou você sente uma fadiga muscular que dura muito. Ou seja, você fez exercício e a fadiga muscular continua aí, mas continua por tempo demais. Isso é sinal de baixo nível de sal. Porque não se pode produzir boa energia se faltar sal. Ou há uma fadiga contínua, sem explicação, ou seja, você tentou, não tem infecção, não tem nada, mas tem uma fadiga contínua, e se houver uma escada e você ficar sem fôlego, facilmente você vai sair, ou começam a aparecer novas alergias, se começam a aparecer muitas alergias novas. Parte do que acontece é que o sal, uma das funções do sal, é que o sal faz com que as células não sejam tão permeável. Permeável é que quando há sal suficiente, as coisas que podem ser alergias, as partículas que podem ser alérgicas, não têm como entrar, porque o sal cria como uma barreira de proteção ao redor. Então, basicamente, quando uma pessoa está com baixo nível de sal, vão começar a aparecer alergias, porque está afetando a permeabilidade. Quão permeável é a membrana, que é a parede das células. Ok, agora, em estudos que foram feitos, houve muitos estudos onde convenceram nossos médicos, convenceram muito bem, porque a farmacêutica o que quer é vender medicamentos. A farmacêutica nunca, o propagandista médico, o visitador médico, nunca vai levar um estudo clínico a um médico que contradiga de alguma forma seu medicamento. Porque ele quer o dinheiro, ele quer levar para casa dinheiro, e depende de quantas receitas. Médico, então, nunca vão mostrar aos médicos nenhum estudo que não seja algo que leve o médico a acreditar que o que aumenta a pressão é o excesso de sal. Na verdade, há um estudo muito importante. Esse estudo é o estudo que chegou a essa conclusão. Chama-se o estudo Framingham. Aqueles de vocês que dominam bem o inglês, procurem. Estudo Framingham. A conclusão que chegou a esse estudo foi esta. É um estudo que foi feito com 2.632 pessoas que foram acompanhadas por 16 anos, ou seja, não estou falando de um pequenininho estudo, é um grande estudo, 16 anos, acompanhando os resultados de 2.632 pessoas, e a conclusão que se chegou foi esta, diz, consuma menos de 2.500 miligramas de sódio por dia, de fato está associado a ter pressão alta. Ao contrário do que nos dizem, na verdade, a recomendação oficial nos Estados Unidos e em muitos países é que se recomenda que ninguém deve consumir nunca mais de 2.300 miligramas. Nunca. E se passar dos 50 anos de idade, então já se recomenda 1.500. Ou seja, vamos reduzir ainda mais. O que acontece, você vê que as pessoas vão ficando mais velhas e começam a engordar. Por que as pessoas ficam mais gordas? Uma das razões é que há menos ATP, há menos energia, porque inclusive estão cortando o sal. As pessoas não percebem que quando você consome excesso de carboidratos refinados, veja, quando você consome muitos desses alimentos, esses são os que engordam, que são os inimigos do controle da diabetes. Os alimentos que somos: pão, massa, farinha, arroz, banana, batata, tubérculos, cereais, açúcar, doces, chocolates, leite, sucos de frutas, refrigerantes. Esse tipo de alimentos obriga seu corpo a criar muita glicose. Quando cria muita glicose, o pâncreas não tem escolha senão produzir mais insulina automaticamente. Mas o que acontece? Uma das funções que a insulina desempenha, uma das funções que a insulina faz é reter sódio. Quer dizer que muitas das pessoas que têm pressão alta, na verdade, o que acontece é que estão retendo sódio, mas estão retendo sódio porque comem demais os malditos carboidratos refinados. Então não se preocupe com o assunto, o sal não é prejudicial. Na verdade, comer muito pouco sal tira sua energia e só ajuda a engordar. O que é importante é que você tem que ter suficiente magnésio e potássio que contrarrestam o sódio. E se você está se sentindo qualquer um desses sinais, saiba que seu corpo precisa de sal, porque
porque o sal não é ruim. E eu digo isso porque a verdade sempre prevalece